Vamos falar com Deus. Bondoso Deus, amado Criador, louvado e engrandecido seja o Teu nome. Muito obrigado, Pai querido, por esse dia onde deixamos as nossas preocupações seculares de lado e nos voltamos inteiramente para Ti e para a Tua obra. Pai querido, aceite a nossa adoração, que tudo possa ser do Teu agrado, pois a Tua palavra é aberta e nós ouvimos a Tua voz. Abençoe a Tua igreja, é o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Feliz sábado, meus amados irmãos. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos. Amém. Vamos falar com Deus mais uma vez. Pai querido, estamos na Tua casa para poder ouvir a Tua voz. Que o Senhor possa me usar nesta manhã, ao receber a tamanha honra de falar em Teu nome. Somos falhos, Senhor, não somos merecedores. Mas obrigado por usar vasos de barro para falar as palavras da vida. E que ela possa encher o nosso coração. Que ela possa ser a nossa motivação. Que ela possa ser a nossa esperança. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Na semana passada eu comecei aqui a falar sobre algumas características, né, que diferencia a igreja adventista das outras igrejas. Quem estava para pregar esse sábado era a nossa querida irmã Marileide, né? Só que ela, ao conversar com ela, perguntando se estava tudo certo, ela me fez uma proposta, né, de dar continuidade ao sermão do sábado passado, porque não deu para falar, né? Porque eu queria que a própria palavra de Deus respondesse, e isso fez com que gastasse muito tempo, né? Porque foram feitas muitas leituras de versículos bíblicos, né? E eu aceitei, né? Amém. Então a Marileide estará conosco aqui repartindo a palavra de Deus no último sábado de janeiro. Amém. Né? Louvado seja o nome de Deus por isso. Felipe, pode colocar o slide, por favor. Eu estou aqui mais uma vez, né? Irmãos, o início do sermão, no sábado passado, eu falei aqui sobre o quê? As principais diferenças entre os adventistas e os... Eu falei que eu não iria falar sobre os pontos comuns, mas sim os pontos que nos diferenciam das demais igrejas. Ao estudar esse tema em casa, é isso que nós já falamos, né? Eu gostaria de me atentar mais um pouquinho sobre esse texto-chave aqui. Apocalipse 14, versículos 6 e 7. Irmãos, a palavra de Deus, ela se renova e ela fala aos nossos corações de várias formas, né? Dependendo da forma como nós estamos, ela fala conosco de um jeito. E eu gostaria de meditar com vocês um pouco sobre, de novo, esse texto aqui que eu comecei o sermão do sábado passado com esse mesmo texto. Eu gostaria que vocês pudessem me ajudar. Diz assim a palavra do Senhor: vi outro anjo voando pelo meio dos céus. Eu falei no sábado passado que quem é o responsável por pregar o Evangelho? Nós. Deus utiliza anjos para pregar? Não. Ele confiou essa grande honra a quem? Aos seres humanos, a nós. Então aqui, vi os homens, né, e as mulheres pregando, voando pelo meio dos céus. Aqui fala, tendo o quê? Um evangelho eterno para pregar. Por quê? Nos nossos dias teria uma missão de pregar o evangelho eterno. Quando nós examinamos a palavra de Deus aqui, nós vemos que no período da história da igreja protestante, da igreja, né, como um todo, aconteceu algumas coisas que não pegou a Deus de surpresa, porque ele já havia relatado tudo na sua palavra, mas que ele colocou aqui para o quê? Para a nossa, como é que eu poderia dizer? Para a nossa instrução, para o nosso conhecimento, né? Nós vemos que aqui a palavra de Deus, ela fala de 4 cavalos em Apocalipse 6, vocês não precisam abrir. Começa falando sobre qual cavalo, qual a cor do primeiro cavalo de Apocalipse 6? O branco. O branco significava o quê? A pureza.
E essa pureza, ela veio desde o início até a morte do último... Quem? Do último quem? Do último apóstolo, que foi quem, irmã? João, não é? Ele não morreu na ilha de Patmos. E o livro do Apocalipse não foi o último livro escrito. O último livro escrito do nosso querido apóstolo João, não foi este. Agora, irmãos, uma coisa muito interessante. Esses 4 cavalos, olha só, ele passa da cor branca e vai para qual cor? Vermelho. Já vou dar uma destoada boa. Da cor vermelha ele passa para qual cor? Preto. Será que teria alguma cor pior do que a cor preta? Mas esse amarelo que diz Apocalipse, ele não simboliza a cor original. Por quê? Na tradução, não existia uma cor apropriada para aquilo que ele havia referido. Porque, olha só, a cor da morte, ela tem alguma cor específica? Então a cor que o tradutor, ele mais condiz com a cor que ele queria traduzir, né, achar uma cor mais apropriada, então ele decidiu colocar a cor amarela. Mas essa cor amarela, ela significa o quê? A cor da morte, sem brilho, sem vida. Então vocês conseguem perceber que quando morreu o último apóstolo, a igreja, ela se declinou, ela passou da cor branca pura, passou para a cor vermelha, para a cor preta, e até que ela se tornasse o quê? Uma cor sem vida, uma cor morta. E é por isso, meus queridos irmãos, que aqui era necessário que a pregação de um evangelho eterno a todo mundo. Para quê? Para restaurar as verdades de Deus. Agora, quando é que esse evangelho eterno ele iria ser pregado? Aqui dá uma dica. Olha só, esse evangelho seria o quê? Pregado a toda a terra, a cada nação, tribo, língua e povo. E essa mensagem, ela iria dizer o quê? Em grande voz, porque era algo muito importante. Temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. Então, meus amados irmãos, o que eu estou querendo dizer com isso? Que essa pregação desse evangelho eterno, ela iria ser pregada em qual época? Quando fosse pregado essa mensagem de que havia chegado o quê? O juízo de Deus. E aqui também faz um convite ao quê? A adoração. O grande conflito das forças do bem e das forças do mal é o quê? É pela adoração. A quem nós adoramos? Se é a Deus ou é de alguma outra forma a sua criatura. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo passar? E aqui diz, e adorai aquele que fez a terra, o mar e a fonte das águas. Aqui está fazendo o que? Um convite a nós adorarmos a quem? Ao único Deus Criador. Aquele que fez, aquele que do nada fez com que as coisas passassem a existir. Olha que coisa maravilhosa. Quando eu estava meditando sobre isso daqui, veio isso à minha mente, eu gostaria de repassar para vocês. E eu achei isso muito importante. O período ao qual esse evangelho eterno deveria ser pregado era onde? Quando chegasse a hora do juízo de Deus. Irmãos, quando nós vamos em Eclesiastes, capítulo 12, Salomão ele fala assim, de tudo que se tem ouvido, assuma, teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Aí ele fala, porque é dever de todo homem. Só que tem um detalhe, ele fala assim, porque Deus há de trazer a juízo. Esse há é o quê? É no passado, é no futuro. Naquela época ainda não havia chegado o juízo de Deus. Mas aqui, na nossa época, chegaria a hora em que o juízo de Deus iria começar. E o evangelho eterno deveria ser pregado aonde? Aos que se assentam sobre a terra, a cada nação, tribo, língua e povo. E nós fazemos parte desta profecia. Nós temos a honra de pertencer à igreja remanescente. Eu queria falar, dar continuidade sobre os temas que nos diferencia das outras igrejas protestantes. Eu falei, eu não vou abordar os temas que nós temos em comum. Eu quero falar simplesmente sobre os temas que nos trazem o quê? Tipo um choque, a diferença, Olha só, vamos abrir a palavra de Deus em Marcos, capítulo 9, versículo 42.
ao 48. Marilite está com a Bíblia aberta ali, puder ler, eu te agradeço. Marcos, capítulo 9, versículo de 42 a 48. Hoje nós vamos ter bastante coisa também para vermos. Pode ler, querida. Quem fizer tropeços a um destes pequeninos crentes, melhor que lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse lançado no mar. E se tua mão te faz tropeçar, corta-a, pois é melhor entrares marreta na vida do que, tendo as duas mãos, ires para o inferno, para o fogo inextinguível, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. E se teu pé te faz tropeçar, corta-o. É melhor entrares na vida aleijado do que, tendo os dois pés, seres lançado no inferno, onde não lhe morre o verme, nem o fogo se apaga. Obrigado, minha querida. Quando nós lemos esse texto, o que dá a entender? O que dá a entender, Marileide? Você que acabou de ler. É melhor deixar o que nos faz pecar de lado. Sim, mas o versículo 42, olha só, e se tua mão te faz tropeçar, corta, pois é melhor entrar na vida do que tendo as duas mãos ires para o inferno. A palavra-chave aqui, irmãos, é irem para o inferno, para o fogo inextinguível, onde não lhe morre o verme e nem o fogo se apaga. Isso não dá a entender de que o inferno seria o que? Eterno? O fogo nunca extinguir. Nunca iria se extinguir, né? O fogo iria o que? Perdurar por toda a eternidade. Mas quando nós vemos isso, dá ou não dá a entender isso? Eu vou pedir para o Felipe colocar um vídeo aqui de 5 minutinhos do programa Na Mira da Verdade. Eu acho que ele vai explicar de uma forma muito clara e muito direta. Eu gostaria muito que vocês pudessem observar tudo que ele vai falar. A questão do inferno. Essa questão do inferno sempre acontece, sempre aparece aqui no programa. E sempre a gente fala que o inferno não é eterno. Só que o texto que o nosso internauta colocou aqui agora é um texto bastante contundente, porque é Jesus que está falando isso. Quando ele fala que o fogo nunca se apaga, que o verme nunca morre, o próprio Jesus falando isso, dá-nos a entender de que o céu, ou melhor, o inferno, é uma coisa eterna, assim como a vida eterna. Como é que você vai contestar o próprio Jesus? Quer ver, mas você sai dessa. Aprendemos esse texto, precisamos primeiramente entender o significado do termo inferno aqui empregado. O termo inferno não é uma palavra correta para estar aqui, porque essa palavra latim, ela não faz parte do original bíblico. Então, no original aqui, o termo é Guiena. Jesus se refere ao Guiena, a um lago de fogo para castigar e depois destruir os ímpios. E em que momento existirá esse lago de fogo? Essa é uma primeira pergunta para respondermos. Será que Cristo quis dizer que hoje existe o Guiena, ou um lugar que atormenta os ímpios e os castiga? Ou Cristo quis dizer que isto se refere a um momento futuro? Pois a Bíblia nos dá essa resposta. Quando você lê Apocalipse capítulo 20, versículo 10, você percebe uma coisa interessante. No verso 10, menciona o diabo sendo lançado no lago de fogo. Só que em que momento da história? Se você ler a partir do verso 1 do capítulo 20, Satanás é lançado no lago de fogo depois de um período chamado 1000 anos. E se você analisar este argumento com Atos 17:31, você vai perceber que o julgamento final dos ímpios está no futuro. Então, quando Cristo emprega o termo Guiena, traduzido por inferno, ele se refere a um lago de fogo que castigará e depois destruirá os ímpios depois do milênio. Então, isso é muito claro quando você considera Marcos 9 com Apocalipse 20 e Atos 17:31. A segunda questão que temos que responder nessa pergunta é o seguinte: já que o termo Guiena, ou inferno, se refere especificamente ao lago de fogo que vai existir depois do milênio,
temos que responder uma outra pergunta. O que Jesus quis dizer quando afirma que este lago de fogo nunca se apaga? Será que Cristo quis ensinar que tanto maus quanto ímpios terão a vida eterna? Por que eu pergunto isso? Porque se a pessoa sobrevive eternamente no lago de fogo, isso significa que ela também é eterna. Isso contradiria João 3,36, por exemplo, que ali é dito que somente quem crê em Jesus e o aceita como Salvador é que vai ter a vida eterna. E mais, Apocalipse 22, verso 2 diz que somente os salvos comerão da árvore da vida para serem eternos. Então nós temos que entender que este castigo no lago de fogo será eterno, não na duração, porque os ímpios não comerão da árvore da vida para serem eternos. Será eterno nas consequências, ou seja, a pessoa será castigada, destruída e nunca mais será ressuscitada. Para você entender a expressão o fogo que não se apaga, é importante você recorrer a um texto bíblico onde essa mesma expressão é utilizada. Na forma hebraica de pensar, eles apresentam essa expressão não da forma como entendemos no Ocidente. Então, Jeremias 17, 27 é um texto que vai lhe ajudar, que diz o seguinte: mas se não me ouvirdes, e por isso não santificardes o dia de sábado, e carregardes alguma carga, quando entrardes pelas portas de Jerusalém no dia de sábado, então acenderei fogo nas suas portas, o qual consumirá os palácios de Jerusalém e não se apagará. Aqui diz que o fogo que Deus acenderia consumiria e não se apagaria. Contradição? Não. É uma forma bíblica de descrever a totalidade da destruição do ímpio. O fogo não se apaga até o momento em que tem combustível para queimar. Então é importante você analisar Marcos 9 juntamente com Jeremias 17, 27 e entender que Cristo usa o termo Guiena a uma referência ao lago de fogo que existirá no futuro, não hoje, para castigar e depois aniquilar definitivamente os ímpios. Tá ok? Obrigado, Felipe. Ficou muito claro aqui o que foi apresentado? Deixou alguma sombra de dúvidas? O texto que ele leu em Atos, capítulo 17, versículo 31, diz assim, ó: porquanto estabeleceu um dia que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Quem é esse varão de que está falando aqui? Hein? Quem foi que ele ressuscitou dentre os mortos? Jesus. Olha só, uma coisa que fica muito clara aqui nesse texto: um dia em que ele há de julgar. Está jogando de novo o quê? Para o futuro. Como o quê? Eclesiastes 12. Aí eu pergunto, uma coisa muito básica: tem como você receber o seu galardão antes do juízo? Em igreja? Sim ou não? Não. Então tem como hoje alguém estar no inferno ou alguém estar no céu? Tem como? Não tem. Agora olha só, por isso que eu falei que esse texto aqui, irmão, nós temos que entender uma coisa: a Bíblia, ela foi traduzida, e nós sabemos que os idiomas que elas foram traduzidas eram um idioma pobre em palavras. Então aqui, ó, a palavra que foi traduzida aqui como inferno, a palavra que foi traduzida aqui por inferno, ela tem várias conotações. Uma delas é o que? Sepultura, lugar inferior. Sepultura não é para onde a gente vai? Então todo mundo que morre está onde? No? Só que o inferno para as pessoas é um lugar onde as pessoas estão o quê? Sofrendo. O irmão Nivaldo que morreu era um homem de Deus, mas ele está onde? Mas ele, a palavra que eu poderia usar também é que ele está no inferno. Sim, tia, porque inferno significa sepultura. Vocês entendem? Inferno não é o que as igrejas falam aí fora. O que é o inferno? Um lugar lá de fogo e enxofre. Não é. E a Bíblia foi, eles não souberam realmente como traduzir, assim, mandaram o inferno, deveria ser cultura. Sim. E uma coisa muito interessante, olha só.
A Bíblia que a Igreja Adventista ela usa. Quem foi aqui João Ferreira de Almeida? Qual era o cargo dele, a função que ele ocupava? Ele era um padre. Se ele era um padre, ele tem as suas origens aonde? Então, na hora dele traduzir, ele não ia puxar a sardinha do lado dele para aquelas convicções que ele tem? Isso é claro, irmãos. Vocês conseguem entender? Agora, olha só. Vamos todos ler aqui Jeremias 17, 27. É um texto importante. Olha só, do 19 até o 27, Deus está falando em relação ao sábado, a santificação do dia de sábado. Irmãos, a violação do dia de sábado foi por causa foi um dos motivos pelos quais o povo de Deus ele foi para cativeiro. E olha só o que ele diz assim no versículo 27. Mas se não ouvirdes, e por isso não santificardes o dia de sábado, e carregais alguma carga quando entrares pelas portas de Jerusalém, no dia de sábado, então acenderei fogo nas suas portas, o qual consumirá os palácios de Jerusalém, e não se apagará. Essa profecia aqui se cumpriu ou não, Marileide? Com certeza. Irmãos, olha só, aqui nós estamos no versículo 18. Passa só para o versículo 25. Só no versículo 20, no capítulo 25, me perdoe, capítulo 25, é que vem falando o quê? Dos 70 anos de cativeiro. Então, tudo aquilo ali que Deus havia profetizado através de Jeremias se cumpriu. Porque olha só, o povo ele continuou andando em desobediência, e no capítulo 25, Deus ele fala o quê? Que o povo seria o quê? Cativo de Babilônia durante o quê? 70 anos. Aí eu pergunto, se o que foi falado por Deus aconteceu, esse fogo aqui, que Deus iria levantar nos palácios, ele está aceso até hoje? Por que fala um fogo que não se apaga? Ou será que a Bíblia está em contradição? Acabou o combustível, Acabou o combustível. Irmãos, olha só, isso é histórico. Quando Nabucodonosor, ele tomou Jerusalém, o que ele fez com toda Jerusalém? Ele deixou tudo intacto, só levou as riquezas, ou ele fez o quê? Vocês se lembram quando Jesus... não, aí já é uma outra parte, mas ele destruiu tudo. E tacou fogo na cidade, e levou cativo as pessoas. Tanto é que depois veio Neemias e Esdras para reconstruir a cidade, que estavam o quê? Estavam em escombros. Até o muro que rodeava a cidade, eles colocaram tudo abaixo. Então a cidade foi tacada a fogo. Esse fogo perdura até os dias de hoje, mas a Bíblia aqui diz, olha só, no Jeremias 17, 27, diz assim, ó, acenderei fogo nas suas portas, o qual consumirá os palácios de Jerusalém e não se apagará. Esse fogo se apagou ou continua aceso até hoje? Agora olha só, vamos todos ler Judas 7. Judas só tem um capítulo, então 7 é o versículo. Olha só um outro texto que traz muita luz. Judas é lá no finalzinho, né? Se alguém achou e puder ler, né? Irmã Fátima já está folheando aí, então me dá uma ajudinha. Judas é antes de Apocalipse. Lembre-se dos moradores de Sodoma e Gomorra, das casas de cima, que agiram como aqueles anjos nas desmoralidades, de pecados sexuais. Eles sofreram o castigo do fogo eterno, que é um aviso claro para todos. A linguagem de hoje. Tá, obrigado. Olha só, irmãos, como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, né? As cidades que estavam ao redor dessas grandes cidades, diz aqui, ó, que havendo entregue a prostituição como aqueles, né, segundo a carne, são postos por exemplo do fogo eterno, sofrendo a punição. Sodoma e Gomorra foi destruído pelo fogo eterno? Sim ou não? Elas estão queimando até os dias de hoje? Mas está dizendo aqui, ó, ela sofreu a punição do fogo
Então, o que poderia se dizer esse fogo eterno? O que Deus estava querendo dizer? Não é a mesma coisa que a Solene falou, nas consequências? Enquanto tiver combustível para queimar, ele vai queimando. Porque senão entra no que o Leandro Quadros falou. O que o Leandro Quadros falou? Senão o pecado seria eterno. Senão o pecado nunca teria fim. Senão todos teriam o quê? A imortalidade. Só que uns estariam no céu e outros estariam aonde? No inferno sofrendo. Irmãos, é por isso que o Evangelho Eterno deveria ser pregado. Porque quando os cavalos foram mudando de cor, olha só, do branco para o vermelho, depois para o preto, e depois morreu de vez, tudo essas heresias foram levantadas. E tudo que é repetido ao longo de vários séculos, as pessoas passam a dar créditos. A igreja, ela queria o quê? Botar medo nas pessoas, e ela fez o quê? Olha só, se você não fazer o que a gente está mandando, olha o que vai ir. Olha o que vai acontecer. Você quer isso para você? Não. É muito triste, irmãos. Mas Marcelo, que Deus muito permitiu uma coisa assim. Deus é tão bom. E olha só, foi bom a Solene falar, eu estou correndo, mas tem coisas que não tem como fugir. Irmãos, se por causa de uma vida de 80 anos, que a maioria vive, ou de adolescentes que estão perdendo a vida, Deus fazia essas pessoas queimarem pela eternidade, Deus, ele seria justo ou não? Agora eu falo uma outra coisa que eu falei sábado passado. O castigo não seria igual para todos? Pois todos estariam recebendo que a mesma sentença, sofrendo. Pode falar, Solange, por favor. Tem um texto aqui em Isaías, Sim, pode ler, que há minha uma querida. esclarecedora sobre o assunto, que diz assim: os ribeiros de Edom se transformarão em piche, Sim, e o seu pó em enxofre. A sua terra se tornará em piche ardente. Agora perceba o 10. Nem de dia nem de noite se apagará. Subirá para sempre a sua fumaça, de geração em geração será assolada, e para todo sempre ninguém passará por ela. Olha, Então, perfeito. a Edom não está queimando até hoje. Mas ali diz o quê? Se queimaria, ficaria queimando para sempre. sim, Né? perfeito. Poxa, perfeito, minha querida. Isso complementa muito. Olha só, Guinha Mané, foi o que eu falei aqui. Durante a reforma religiosa... Não, peraí. Durante a reforma... Não era isso, não. Aqui, ó. Eu acho que eu acabei apagando o texto, né? Durante a reforma religiosa, o rei Josias destruiu esse vale, que a irmã Solange está falando, né? Colocando um fim naquela abominável prática. Só que não era isso. Eu acabei apagando o texto, infelizmente. Meu notebook está no conserto, eu estou usando o notebook da igreja, e por não ter o Windows, o Office original, aí eu estou tendo que trabalhar com aquele programa gratuito. Eu não consegui fazer as modificações, né? Que eu gostaria de fazer. Mas tudo bem. Na época do profeta Jeremias, o Guiena, ou Vale, dos filhos de Imom, que é o que a irmã Solange acabou de ler, começou a simbolizar o quê? O local do juízo divino. E esse simbolismo chegou até o Novo Testamento. Olha só, tendo sido traduzido algumas vezes como inferno, o termo Guiena acabou por ser conotado como um lugar o quê? De intensos, para onde são conduzidas as almas dos pecadores e penitentes após a morte do corpo físico. Então isso daqui é o que? Uma concepção errada. Agora, o termo Guiena aparece 12 vezes no Novo Testamento. Ele vem do hebraico, né? Vale dos filhos de Enom. Esse vale estava situado a sudoeste de Jerusalém, numa época de grande apostasia do reino de Judá. Foi utilizado por alguns reis apóstatas para oferecer seus filhos em holocaustos ao falso deus Moloque. É muito triste. Qual foi o rei de Israel que ofereceu o seu próprio filho? Manassés. Triste, né? Aqui diz, ó, durante a reforma religiosa que o rei Josias fez, né, em toda Jerusalém, ele destruiu esse vale, colocando um fim o quê? Naquela abominável prática. Na época do profeta Jeremias, como eu já disse, né, começou a simbolizar o quê?
O juízo chegou até nós. Agora, olha só, por que Jesus Cristo usou esse termo? Nos dias de Jesus, esse vale servia como depósito de lixo, mas também recebia o cadáver dos criminosos mais desprezíveis, devido ao fogo e enxofre que queimava constantemente. O Guiema certamente é um bom, olha aqui, ó, simbolismo para o castigo divino que viria sobre os maus no dia do juízo. Irmãos, naquela época eles tacavam fogo nos lixos para que não contaminasse. Então aqui diz, né, o que não era consumido pelo castigo divino era consumido pelos vermes. Guiena se refere como simbolismo do local da destruição definitiva para os ímpios e anjos caídos. É equivalente ao visível lago de fogo e enxofre, mencionado no livro de Apocalipse. Ele é descrito como um lugar de fogo eterno e de tormento eterno. Mas eterno nesse sentido não significa tempo, e sim consequência eterna de uma punição vinda do eterno, que é o quê? Que é o Deus. Vocês conseguiram entender o que significa isso? De que não há um castigo eterno, e sim proporcional. Porque olha só, se todo mundo, irmão, que morreu vai direto para o inferno e ficasse lá queimando a eternidade, a punição seria a mesma. Deus, ele não fala que vai retribuir cada um segundo as suas obras. Se todos vão receber a mesma sentença e ficar queimando pela eternidade, não tem coerência esses textos bíblicos. Então a pregação do Evangelho Eterno, ela veio trazer o que? Luz a esses pontos. Marcelo, Sim. volta um pouquinho, por favor. No meu entendimento, aí, Sim. está ali a resposta. Mas eterno, nesse sentido, não significa tempo. E sim consequência eterna. Positivo. Punição. Ou seja, a consequência ali não é o quanto tempo que o fogo vai durar, mas a eternidade de Deus. Nesse sentido de que a punição é eterna. Ela começou lá e vem toda a vida, não ainda cumprida como um todo. Irmãos, o Espírito de Profecia diz que pessoas vão ser incineradas assim, não vão nem sofrer. Só que tem uns que vai ficar um bom tempo sofrendo e Satanás vai ser o último a ser destruído. O último. Só que a gente não sabe quanto tempo isso vai durar. Se é dias, semanas, meses ou anos, mas a gente sabe que vai ser algo bem complicado. Agora, sábado versus domingo, do sábado para o domingo. Será que no final será mesmo uma guerra entre dias? Por que o sábado é tão importante no contexto do grande conflito? Por quê? Um dia normal. Irmãos, Adão e Eva, ao pecar, o que aconteceu com essa terra? Com Adão e Eva ter transgredido a ordem de Deus, o pedido de Deus. O que aconteceu? Hein? E as consequências do pecado. Passaram o domínio dessa terra para quem? Irmãos, por causa da transgressão de Adão e Eva, o domínio que era de Adão e Eva passou para quem? É sério ou não é? Olha só o que Jesus Cristo disse: quem mente é filho de quem? Vocês entendem as consequências? Parece uma coisinha boba, né? Uma mentirinha aqui, mas ele está falando, olha só, se você mente, você tem por pai a quem? O diabo. Irmãos, a gente não tem a exata noção de como essas coisas são, mas a gente vê aqui que é algo realmente muito sério mesmo. O que isso quer dizer, né? É forte, irmãos. Agora, olha só, eu queria botar um outro vídeo, esse é um pouquinho maior, sobre o sábado. O nosso querido pastor Arilson, né, ele vai falar algo que vai trazer mais luz do que se eu viesse explicar, porque ele aborda de uma forma bem ampla. Agora, por que é que o sábado foi completamente esquecido pelo mundo religioso? Olha só. Porque nós temos uma profecia em Daniel que disse que isso aconteceria. Em Daniel 7:25, a profecia diz assim: falando de um poder antagônico a Deus, proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei. E os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Dá pausa aí, filho. Esse poder aqui, Irmãos,
Deus ele queria tanto que você descobrisse quem era esse poder, que ele deu 10 características. É pouca coisa ou é muita? Ele queria ou não queria que você descobrisse quem era isso? Era de extrema importância ou não? Pode dar continuidade. Metade de um tempo. Esse poder aqui, que se levantaria contra Deus, ele cuidaria em mudar os tempos e a lei. E Daniel 8:12, o exército lhe foi entregue como sacrifício diário, por causa das transgressões, e deitou por terra a verdade. E o que fez, prosperou. Vocês se lembram? Quando o cavalo foi mudando da cor branca para o vermelho, para o preto e para a cor sem vida, a verdade de Deus, ela foi o quê? Deitada por terra. E o poder predominante, o que ele fez? Ele prosperou. A igreja romana, ela ganhou muito dinheiro. Tanto é que Martinho Lutero, ele se levanta contra o quê? Contra as indulgências. Isso é história, irmãos. Eu não estou falando nada de mim, isso é história. É só pesquisar nos livros bíblicos. Ele via as pessoas querendo comprar a salvação, e ele, quando ele teve acesso à palavra de Deus, ele viu, não, está tudo errado. E ele colocou lá as 99 teses da justificação pela fé. Pode continuar, filho. Daniel 7 e Daniel 8 falam a respeito de um poder que se levantaria contra Deus e tentaria mudar a sua lei. Esse poder é representado na Idade Média pela Igreja Católica Romana. Esse poder previsto em Daniel se cumpre na Igreja Católica Romana. E por que se cumpre na Igreja Católica Romana? Porque foi a Igreja responsável pela mudança do sábado para o domingo. Uma das 10 características. Essa é uma... Você sabe que no dia 7 de março do ano 321, o imperador Constantino baixou o primeiro decreto dominical da história. E ele ordenava que as pessoas não trabalhassem no primeiro dia da semana. Posteriormente, a Igreja Romana, nos concílios, trouxe isso para um dos concílios e começou a orientar que o domingo deveria ser guardado ao invés do sábado. O catecismo católico, quando foi criado, colocou lá os 10 mandamentos. Tirou o segundo mandamento, que proíbe adorar imagens de escultura, e no lugar do sábado, colocou guardar domingos e festas. Então, se você pegar um catecismo hoje da Igreja Católica, alguns catecismos de outras igrejas, você vai perceber que eles colocam justamente isso no terceiro mandamento: guardar domingos e festas. Isso começou ainda nos primeiros séculos da história, quem sabe 4º, 5º século. E em cada concílio da igreja, o sábado foi sendo colocado de lado e o domingo foi sendo exaltado como o dia a ser santificado, em homenagem à ressurreição de Jesus. É verdade que Jesus ressuscitou no domingo, mas quem disse que porque ele ressuscitou, ele fez o domingo o dia santo a partir de então? Ele nunca fez isso. Então o domingo começou a ser colocado. Quando vem agora o mundo protestante, o mundo evangélico, o mundo pentecostal e o mundo neopentecostal, todas as igrejas estão seguindo a Igreja Católica na santificação do domingo. Então, com quem aprenderam os pentecostais, neopentecostais? Com quem os evangélicos aprenderam a guardar o domingo? Aprenderam com os católicos. Porque foram eles. Por favor. Vocês entendem, irmãos, o porquê que os protestantes eles trazem essa bagagem? As igrejas saíram da onde? Da igreja mãe, a igreja católica, apostólica romana. Então eles trouxeram o quê? Essas bagagens consigo. Martinho Lutero, ele trouxe uma reforma de um assunto muito importante. Olha só, nós somos justificados pela fé em Cristo, pelo que ele fez por nós. Mas em relação a essas verdades, ele não descobriu, né? A reforma deveria o quê? Seguir adiante. Dá pausa aí, Felipe. Olha só, agora eu vou colocar um outro vídeo, que é de 5 minutos. Ele está em inglês, mas vocês vão ter que ler, e é algo muito importante. Muito importante mesmo. E tudo que vai ser falado ali
ele dá referência aonde está escrito nos livros católicos. Bota, por favor, Felipe. I have repeated Olha só o que diz. Repetidas I have vezes, repeatedly offered $1,000 a quem mostrar, usando apenas a Bíblia, que existe uma ordem para observar o domingo como dia santo. Olha só, dá pausa aí, Felipe. Ele está oferecendo $1.000 para quem provar, segundo a Bíblia, o que, Felipe? Que o dia de guarda é o quê? O domingo. Irmãos, olha só, prestem atenção no que eu falei em relação ao que quem mente tem por pai o diabo, e quando Adão e Eva desobedeceram a Deus e passaram o domínio dessa terra para Satanás. Preste atenção e vocês vão ver um paralelo com o que ele vai falar. Existe uma ordem para observar o domingo como dia santo. Vai, continua, por favor. Não existe tal lei na Bíblia. Essa ordem está na lei da Santa Igreja Católica. Então a Igreja está assumindo o quê? Que essa ordem não está na Bíblia. Mas quem foi colocado o quê? Na Santa Igreja Católica. Pode continuar. Lembra-te do... A Bíblia diz, ó, lembra-te do dia de sábado para o santificar. Pode ler. A Igreja Católica diz, não, por meu poder divino, eu anulo o dia de sábado e ordeno santificar o primeiro dia da semana. Aqui, e todos no mundo civilizado se gostam de reverente obediência aos mandamentos da Santa Igreja Católica. Irmãos, quando os protestantes eles seguem o mesmo capítulo, eles estão reverenciando a quem? Irmãos, olha só, nos últimos dias, quando todas as igrejas serão unidas e quando todo mundo irá se unir, olha só, como é que vai se unir? O islamismo, o budismo, o protestantismo e o judaísmo. Eles vão deixar aquilo que eles acreditam de lado? Não, irmãos. Eles só precisam de um ponto em comum acordo. E esse um ponto em comum acordo, vocês acham que vai ser o quê? Olha só, vocês podem continuar acreditando no que vocês querem. Nós só queremos o quê? Que vocês reverenciem esse dia. Vocês entendem por isso que eu quis falar sobre o paralelo? Agora eu não vou parar mais não, e vocês leem. Eu vou continuar. Pode dar continuidade. Olha aqui as referências que ele está dando. A Igreja Católica, mais de 1000 anos antes da existência do primeiro protestantismo, em virtude da missão divina, mudou o dia do sábado para o domingo. Olha só as referências, livros, ó. A pergunta, qual é o dia? Qual é o sétimo dia? A resposta é, o sábado é o sétimo dia. Isso é claro na Bíblia. Pergunta, por que nós observamos o domingo em lugar do sábado? Aí ele diz, nós observamos o domingo no lugar do sábado, porque a Igreja Católica, no Concílio de Nicéia, em 325, transferiu a solenidade do sábado para o... Olha a referência, irmãos. Catecismo da Doutrina Católica. Pergunta, tem o Senhor outra forma de demonstrar que a Igreja tem poder para instituir festividades de preceito? Olha só o que eles dizem. Se esta não tivesse tal poder, não poderia haver feito aquilo em que os religiosos modernos, ela não poderia haver mudado a observância do domingo para o primeiro dia da semana pela observância do sábado, o sétimo dia. Uma mudança para a qual não há, olha só, dá pausa, Felipe, não há autoridade aonde? Irmãos, a reforma protestante, ela surgiu com um slogan. Sabe qual foi o slogan da reforma protestante? Sola, hein? Se é só a palavra de Deus, por que eles estão dando
razão ao que a igreja fala se não tem apoio bíblico. Só tem 8 versículos que falam do primeiro dia da semana no Novo Testamento. E a maioria se refere à ressurreição de Jesus. Irmãos, porque Jesus Cristo ressuscitou, aí a igreja decide por si mesma, vamos fazer esse dia especial. Se Deus lhe pede uma outra coisa, pode continuar, Felipe. A change for which there is no scriptural authority. Stephen Keenan, a doctrinal catechism. Olha só a referência, ó. There is but one Só há uma igreja na superfície da terra, segundo eles, que tem o poder e as pretensões de fazer leis e impor as consciências, com a aprovação de Deus abaixo da pena do fogo do inferno. Por exemplo, na instituição do domingo. Quem direito tem? Olha só, vamos lá, Felipe, isso é importante. Que direito tem qualquer outra igreja para guardar esse dia se não tem amparo bíblico? Olha só o que ele vai falar. E fazer acertar o terceiro mandamento do papado em vez do quarto mandamento de Deus. Que diz: lembra-te do dia de sábado para o santificar. But Sunday is not the Sabbath. Any schoolboy knows that. Os meninos da escola sabem que o domingo é o primeiro dia da semana. Qualquer um sabe disso. Repetidamente é oferecido $1.000 a quem possa mostrar usando apenas a Bíblia que estou obrigado a guardar o domingo como dia. E ninguém tem vindo reclamar o quê? O dinheiro. That changed the day of rest from Saturday, the seventh day, to Sunday, the first day of the week. T. Enright, CSSR, in a lecture delivered in 1893. Obrigado, Felipe. Ficou claro ou não ficou? Irmãos, eu não sei a forma como Deus age, mas Ele deixou aqueles 2 exemplos que eu dei aqui, na mudança do domínio de Adão e Eva para Satanás, né? O próprio Cristo, ele falou, né? O príncipe desse mundo se aproxima. Quando Jesus foi o quê? Tentado no deserto, o que ele falou? Tudo isso te darei para Jesus se prostrado me adorares. Ele era ou não era ali? Se ele estava mentindo ali, Satanás, que ele podia dar aquilo tudo a Jesus? Tudo era dele por usurpação e não por direito. Obrigado, meus queridos. Agora, irmãos, eu queria me atentar mais sobre o sábado, mas para falar sobre esse tema eu teria que ter um sábado para falar sobre cada assunto, porque seria muita informação. Muita informação. E se vocês não estudarem por si mesmo ou me pedirem ajuda para poder ajudar vocês, fica muito difícil, né? Mas tem N exemplos, né? Agora eu queria falar sobre o último exemplo, que é muito importante, sobre profecias bíblicas. Eu procurando aqui sobre a palavra profecia, quantas vezes ela aparecia na palavra de Deus, e eu encontrei, na minha concordância bíblica, 16 passagens que falam sobre profecia. Eu coloquei algumas aqui e algumas nós vamos ler. Olha só, e por que as profecias são tão importantes? Aqui não fala de profecia, mas olha só o que diz Amós 3,7. Alguém poderia ler? Certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem revelar seu segredo aos servos profetas. Amós 3,7. Irmãos, Deus ele não fará coisa alguma sem antes fazer o quê? Ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Irmãos, Deus ele não deixa o seu povo à mercê da própria sorte. Ele avisa, ele alerta. Ele é o único que sabe o presente, o passado e o futuro. Então ele orienta o seu povo, porque ele não quer que o seu povo seja pego o quê? Desprevenido. Uma outra coisa aqui, ó, 2 Pedro 1,21. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram o quê?
inspirados pelo Espírito Santo. Por isso, irmãos, na palavra de Deus ela não pode haver contradição. Isso é outro tema importante. Se tem alguma contradição, olha só, a Bíblia foi traduzida de um idioma para o outro. Será que no original queria dizer isso mesmo? Vamos dar continuidade. Olha só, uma outra coisa que é muito importante falando sobre profecias. Provérbios 29, 18. Alguém poderia ler para me ajudar? Não havendo profecias, o que acontece com o povo? Mas o que guarda a lei, esse é o quê? Feliz. Agora olha só, Isaías 41, 22. Trazei e anunciai-nos as coisas que hão de acontecer. É uma profecia. Relatai-nos as profecias anteriores, para que atentamos para ela e saibamos se cumpriram. Ou se cumpriram, né? Ou fazei-nos ouvir as coisas futuras. Agora olha só, vou pedir para 3 irmãos procurar esse texto aqui, né? 1 Coríntios 12, de 7 a 9. A irmã Olga, se puder ler, pode ler, meu querido? Está bem tristinha hoje. Outro irmão lê 1 Tessalonicenses 5, 20. E um outro irmão lê 2 Pedro 1, versículos 19 e 20. Quem vai ler 1 Coríntios 12, 7 a 11? Irmãos, esse texto é muito importante mesmo. Alguém vai ler? Isso, a irmã Olga, né? Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, e a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, e a outra a operação de maravilhas, e a outra a profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos, e a outra a variedade de línguas, e a outra a interpretação das línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Obrigado, minha querida. O dom de profecia está descrito nesse texto? Está ou não está? Sim. Agora o versículo 11 ele diz uma coisa muito importante, olha só. Mas um só é o mesmo Espírito e realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. O que esse último versículo que eu li está querendo dizer? Vamos, irmãos. João, Solange, Marileide, Fátima. Irmãos, olha só, vou ler de novo. Mas um só é o mesmo Espírito, é o mesmo Espírito que distribui os dons para a igreja, né? E realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz, a cada um individualmente. Olha só, se o Espírito Santo ele habitando aqui em Bento Ribeiro, ele vai ver qual é a necessidade da igreja de Bento Ribeiro e ele vai distribuir os dons conforme o quê? Conforme a nossa necessidade. Ficou claro? Eu explicando ou não ficou? Se quiser dar uma contribuição, só ler. Ficou claro ou não? Então, olha só. A igreja apostólica, na época lá do Pentecostes, pessoas de várias nações, tudo ali reunido. Qual era o dom que necessitava ali naquele momento? Dom de línguas. Como a gente vai abranger todo mundo se cada um fala uma língua diferente? O Espírito Santo ali, ele fez um fenômeno sobrenatural. Cada um entendia no seu próprio idioma. Agora, olha só. Aqui no Brasil, todos falam o mesmo idioma. Para que um dom de falar em línguas? É para fim evangelístico? Olha só, esse texto aqui diz que o Espírito Santo, ele distribui conforme lhe apraz. Qual é a necessidade hoje de falar em língua aqui, em Bento Ribeiro? Não seria só para minha exaltação própria? Olha só, irmãos, toda vez que Deus operou um milagre,
foi para que o nome de Deus pudesse ser glorificado. Se o nome de Deus não vai ser glorificado, se ninguém vai ouvir o que aquele irmão tem a falar, quem é que está sendo glorificado? A pessoa que está falando. Agora, digamos aqui, 80% da igreja fala em línguas. Os outros 20% não. Aqueles 20% vai se sentir como? Constrangido. Poxa, aqueles que falam vai achar que aqueles que não falam estão o quê? Estão em pecado. Se Deus não te abençoou, tem que estar em pecado. Isso acontece nessas igrejas mesmo. Mas acontece, mas a maioria das pessoas que falam em língua, elas mesmo não sabem o que elas Não falam. sabe o que fala. Irmãos, olha só. Vocês entendem o porquê do Evangelho Eterno precisaria ser pregado nos últimos dias? Vocês conseguem entender como o cavalo ele passou do branco para a cor da morte? Só que chegaria um momento do Evangelho Eterno ser o quê? Restaurar todas essas verdades. É forte, irmãos. O Espírito Santo usa conforme a necessidade. Sim. Nós tivemos um exemplo de um pastor que chegou num lugar na África que ele foi preso a família toda. E eles não sabiam falar aquela língua, que era um dialeto bem peculiar. Apareceu um homem grande, forte, como um general, e conversou com eles e falou, podem ir. E eles foram. Então, quando há necessidade, Quando há necessidade. Irmãos, esse dom não é dizer que ele não vai mais, mas se fazer necessidade. Olha só, tem um estudante teologando, ele é pretinho, mas preto mesmo, cara. Ele foi uma colônia de alemães, cara. eu vi, essa eu vi. Ele vocês vê lá. O que é o verdadeiro dom de línguas? Ele precisava pegar o Evangelho e aquelas pessoas o estavam ignorando. Quando ele chegava perto, elas começavam a falar em outro idioma, no alemão. O Espírito Santo dotou ele e ele começou a falar o alemão raiz. Ele era um consultor, ele foi lá para trabalhar. E ele achava que ele não ia conseguir nada. E aí, quando os alemães ouviram ele falar na linguagem dele materna, o alemão raiz. Da onde que você veio? E ali levou o evangelho para aquela cidade. É maravilhoso, irmão. Eu vi esse testemunho. Esse é o verdadeiro dom de falar em línguas. Olha só, irmãos. O Espírito Santo distribui conforme lhe apraz, com o fim evangelístico, com o fim de glorificar a Deus, e não com o fim de glorificar-se a si mesmo. Quem lê 2 Tessalonicenses 5:20? Olha aqui. Não desprezeis as profecias. Não desprezeis as profecias. Só isso, né? Obrigado. Olha, não desprezeis as profecias. Agora, 2 Pedro 1:19-20. Temos assim, tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la, como uma candeia, que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração. Obrigado, Solange. Já que você leu, me diz o que esse texto está querendo dizer. O porquê que nós devemos estar atentos às profecias? Olha só o contexto desse versículo que ele quer dizer. A profundidade dele. A palavra profética é confirmada pelo Espírito Santo, né? Nós fazemos bem atendê-la como uma candeia que brilha em lugar, porque uma candeia num lugar tenebroso. Ela clareia, ela traz o que? Claridade. E é por isso que o salmista diz: lâmpada para os meus pés, a tua palavra e luz para os meus caminhos. Perfeito. Olha só. Então, o que o profeta está querendo dizer? Que as profecias ela é de vital importância como uma luz que ilumina um lugar tenebroso. Então ela não te deixa à deriva, ela não te deixa no escuro, ela te dá um rumo, ela te dá um norte. Isso é importante, irmãos. Na linguagem de hoje, Marcelo falou bem, acima de tudo, porém, lembre disso, ninguém pode explicar por si mesmo a profecia da Escritura Sagrada, se não for pelo Espírito Santo. Amém. Que bom. Obrigado, minha querida. Agora, olha só, o espírito de profecia, por que é tão importante? Eu coloquei aqui, este é o segundo item apontado pela Bíblia, pelo qual Satanás iria fazer guerra contra estes, contra os remanescentes. Vamos todos ler Apocalipse 12:17? É esse texto muito claro. Muito claro esse texto, né?
Irou-se o dragão contra quem? E foi pelejar contra quem? Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o quê? O testemunho de Jesus. Irmãos, olha só, no versículo 9 diz quem é o dragão. Olha só o versículo 9. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama quem? O diabo e Satanás. Então nós já sabemos quem é esse dragão. Satanás, é o diabo. E ele foi pelejar contra quem? Contra a mulher. Quem é a mulher? A igreja, a noiva do Cordeiro. Isso é forte. Agora olha só, aqui está dizendo que ele foi pelejar contra o restante da sua descendência. Irmãos, restante por quê? O que é restante? Resto de alguma coisa. Esse restante eu poderia dar um outro nome, o remanescente? O remanescente não é aquele que permanece de alguma coisa? Agora olha só, ele foi fazer guerra contra os descendentes da mulher, os restantes do descendente da mulher. Por que os restantes? Porque aqueles que guardam o quê? Os mandamentos de Deus e têm o quê? O testemunho de Jesus. Satanás ele foi fazer guerra contra um povo que tem esses dois diferenciais. Guardam a lei de Deus e tem o quê? O testemunho de Jesus. O que seria o testemunho de Jesus? Irmãos, quando nós estudamos a palavra de Deus, quando nós chegamos ao texto que fala das duas testemunhas que foram mortas na praça, e quem fez o estudo do Apocalipse sabe que essas duas testemunhas são o quê? O Antigo e o Novo Testamento. A palavra de Deus. Agora olha só, a Bíblia, ela traduz, a própria Bíblia ela é sua intérprete, né? Ela traduz o que é o testemunho de Jesus. Olha aqui, ó, Apocalipse 19:10. Alguém poderia ler? Se puder pegar um pouquinho de água para mim, eu te agradeço. A garganta já está. 19:10 da linguagem de hoje, pode ter? Não, essa linguagem, eu não sei se. Lê, depois a gente lê essa daqui. Aí me ajoelhei aos pés do anjo para adorar, mas ele me disse: não faça isso, pois eu sou servo de Deus e estou juntando você e seus irmãos. E continuam fiéis à verdade revelada por Jesus. Adore a Deus. Pois a verdade revelada por Jesus é a mensagem que o Espírito entrega aos filhos. Está muito diferente. Vamos ver a outra versão, a versão mesmo. Quer ler, irmã Fátima? Prostrai-me antes dos seus pés para adorá-lo. Ele, porém, me disse: vê, não faças isso. Sou conservo teu e dos teus irmãos que mantêm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o Espírito de profecia. Amém. Irmãos, a palavra aqui, em Apocalipse 19:10, ela está traduzindo o quê? O que é o testemunho de Jesus aqui, ó, o segundo item. E ela está dizendo que o testemunho de Jesus é o quê? O Espírito de profecia. O Espírito de profecia. Sim, minha querida. Essa tradução aí, que é a lei da revista atualizada, Sim. ela não é a melhor tradução para isso aí. Tá. Eu gosto muito da Almeida Fiel, Sim. tá? E a Almeida Revista e Corrigida, que ela dá uma clareza melhor. Porque aí, Sim. Pode falar então. Tu tem ela aí, não? não, eu troquei, eu vinha sempre com Ah, ela, mas eu troquei entendo. agora para a revista atualizada. Porque aí fica dúvida. Ah, sim. Veja bem, quando o testemunho de Jesus é o Espírito da profecia. Ah, tá, entendi. Que inspira a profecia. Sei. Não especifica como pessoa. A Almeida Fiel, ela diz claramente, pois o testemunho de Jesus é o Espírito de profecia. Ah, entendi. A Obrigado. revista corrigindo também, que você vê lá, Espírito de profecia. Ah, entendi. Obrigado, minha querida. Te agradeço. Perfeito. É o que? Foi ótimo. 19:10. A da Lúcia acho que é diferente. Tá. Pode ler, minha querida, então. E lancei-me a seus pés para adorar, mas ele disse: olha, não faças causa. Somos teus conservos e teus irmãos que têm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, e o testemunho de Jesus é o Espírito de profecia. O Espírito de profecia. Essa Perfeito. deve ser corrigida. Corrigida, né? Obrigado. Perfeito. Então, irmãos, contra quem Satanás foi fazer guerra? Contra a igreja. Contra os restantes de sua descendência. Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o quê? O espírito de profecia.
Por que o espírito de profecia seria importante no tempo do fim? Olha aqui o que nós lemos, olha só. Deixa eu ver aqui aonde está. Quem foi que leu isso daqui? 2 Pedro 1, 19 e 20 foi você. O espírito de profecia, ele serve para quê? Para não te deixar o quê? Na penumbra, no escuro. Vocês se lembram? Olha só. Certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo a quem? Aos seus servos, os profetas. Não é interesse de Deus que o seu povo fique o quê? Às escuras. Então ele deu o espírito de profecia para quê? Para informar as coisas que iriam acontecer, para que o seu povo não fosse pego de surpresa. Fica claro isso? Fica, Maria? Hein? É como uma bússola. É uma bússola, é uma Você quer ir orientação. por esse caminho, Deus fala, não, é esse, continua nesse. Se você for para esse, você vai errar, mas a bússola mostra o caminho. Sim, com certeza. E aqui outra coisa, não havendo profecia, o povo se corrompe. Agora, irmãos, olha só, o espírito de profecia. Tem 3 mensagens na Bíblia distintas que falam da exclusividade da igreja remanescente dos últimos dias. Eu já preguei aqui. A parábola das 10 virgens, por quê? Irmãos, se ali há uma boda de casamento, uma festa de casamento, os convidados eles têm que saber o quê? O dia e a hora dessa festa. Peraí, vai ter uma festa sem não ser o dia nem a hora? Uma veste preparada. Os trajes. Irmãos, aí diz que o noivo, o que aconteceu com o noivo? Se atrasou. E toda a igreja adormeceu. Irmãos, isso não condiz literalmente com o que aconteceu em 1844. Eles não estavam esperando Jesus Cristo voltar. Só que o que aconteceu? O noivo não veio. E aquele texto de Malaquias 3, versículo 1 e 2, que o João estava aqui no culto de quarta-feira e até anotou, né? Se lembra, João? Trouxe claridade para os reformadores após o desapontamento. Vamos ler de novo, irmãos. Eu não ia ler, mas aí, como tem visitas aqui em nosso meio, Malaquias. Deixa eu ver se eu acertei, né? Que já tem. Malaquias, olha só o que diz. Olha só, eis que envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. Irmãos, eu já falei, quem era esse mensageiro? Malaquias 3, versículo 1 e 2. Quem era esse mensageiro? Quem foi que iria preparar o caminho para que Jesus Cristo voltasse? Foi João Batista? Aí eu falei, não. Sabe por quê? Porque esse versículo aqui está falando quando Jesus voltar a segunda vez. E não está falando quando ele veio a primeira vez. E no final do versículo 2 vocês vão entender o porquê. Então olha só. Eis que envio o meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim. Quem Deus enviou com a mensagem que Jesus Cristo estava voltando e que o mundo deveria se preparar para aquela volta? Guilherme Miller. Olha só. Vocês vão entender no final. De repente virá o seu tempo. Olha só, eles estavam esperando Jesus Cristo voltar à terra, mas aqui Malaquias diz que de repente, olha a expressão que o profeta usou, de repente ele foi aonde? Para o seu templo, porque ele tinha uma coisa importante a fazer. E o que Jesus Cristo foi fazer no santuário de Deus que se acha no céu? Dar início ao quê? Ao início do julgamento de Deus. Aqui, Atos 17 não diz? O que eu li aqui para vocês? Que Deus separou um dia que há de julgar. Esse julgamento ali não era no futuro? Eclesiastes 12, versículos 13 e 14, não diz assim, ó, porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, também não era no futuro. Só que aqui diz, olha só, de repente ele virá o seu santo templo, Senhor. Por quê? Ele iria dar início ao quê? Ao julgamento. Olha só, e vocês vão ver que é a segunda volta e não é a primeira. Por quê? Aquele a quem vós buscais, o anjo da aliança a quem vós desejais. A quem eles estavam aguardando que viesse? Jesus Cristo para buscar ele, só que ele não veio. Então, o profeta aqui está dando uma palavra de consolo, uma palavra de conforto. Olha só o que ele diz. Aqueles a quem vós buscais, aquele a quem vós buscais, aquele a quem vós desejais. Aí ele diz assim, ó, eis que ele vem. Está
está confirmando, olha só, ele vai vir. Amém. Glória a Deus. Não é eu que estou dizendo, é a palavra de Deus. Olha só, diz quem? Quem é que está dizendo? O Senhor dos Exércitos. Agora olha só, o versículo 2, vê se ele se refere à primeira vinda de Jesus Cristo ou à segunda. Pode ler, irmã Fátima. Mas quem poderá suportar o dia da sua vinda? Dá uma pausa aí. Quem poderá suportar o dia da sua vinda? Quando Jesus Cristo veio a primeira vez, como é que ele veio? Humilde, nasceu numa manjedoura. Peraí, quem é que não poderia suportar? Um bebezinho. Um bebezinho. Quando é que ele vai vir com poder e grande glória? Na primeira ou na segunda vinda? Então esse texto está falando o quê? Da primeira vinda de Jesus Cristo ou da segunda vinda? Pode continuar, por favor, irmã. E quem poderá subsistir quando ele aparecer? Porque ele é como o fogo do Ourives e como potassa dos lavandeiros. O fogo do Ourives, olha só. O fogo para derreter o ouro, como é que tem que estar aquilo ali? Como é que tem que estar, João? O fogo para derreter o ouro. Então, esse texto está falando da primeira ou da segunda vinda de Jesus? Irmãos, quando os mileritas, eles leram esse versículo, encheram o coração deles de esperança. E sabe aonde eu li isso daqui? Eu estou repartindo para vocês no Espírito de Profecia, no livro Grande Conflito. Se encaixa ou não se encaixa no que eu estou dizendo? Aí, ó, o início do versículo 3. Eis que envio o meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim. Esse mensageiro aqui seria João Batista? Não, irmãos, não poderia ser, porque está falando da segunda vinda de Jesus Cristo. Vocês entendem? Seria quando ele viria com poder e grande glória. Irmãos, é por isso que ele colocou aqui, ó, olha só, quem poderá suportar o dia da sua vinda? É forte, irmãos. Um outro texto muito importante que eu também já preguei aqui, Apocalipse 10, o livrinho pequeno. E eu tenho que terminar para falar, irmãos. Vamos lá abrir Apocalipse 10. Eu queria falar sobre todo Apocalipse 10, mas eu vou me atentar no versículo 7. Alguém poderia ler Apocalipse 10, versículo 7? Pode ler, Magalhães. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, cumprir-se-á então o mistério de Deus, segundo ele anunciou aos seus servos, os profetas. Obrigado, dá pausa aí, olha só. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, se cumprirá então o que? O mistério. Vamos lá, para a sétima trombeta e ver o que está dizendo. Apocalipse, capítulo 11, versículo 15. Pode continuar lendo, Magalhães, por favor. Olha só o que diz a sétima trombeta. Sobre qual evento está se falando o sétimo anjo? O sétimo anjo tocou a trombeta, houve no céu grandes vozes dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Até o versículo 19. E os 24 anciãos que se encontram sentados no trono diante de Deus, prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus, Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar. O versículo-chave agora é o 18. O que está acontecendo na sétima trombeta? Na verdade, as nações se enfureceram. Chegou, porém, a tua ira, e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar o galardão aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, tanto aos pequenos como aos grandes, e para destruíres os que destroem a terra. Olha só, o versículo 18 está falando do que, João? Um cenário de quê? Chegou o tempo determinado para serem julgados o que? Hoje o quê?
Versículo 18. Os mortos, não está falando de um juízo. Então a sétima trombeta está falando o quê? De um julgamento. Agora, olha só, num cenário de julgamento, olha o versículo 19. Olha o que foi visto. Abriu-se então o santuário de Deus, que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança no seu santuário. E sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e grande saraivada. Obrigado. Quando a gente estuda sobre o santuário terrestre, a gente vê que a arca da aliança ela tinha um papel de estar onde? No lugar santíssimo. Por que no céu foi vista a arca da aliança? Será que é coincidência? O que tinha dentro da arca da aliança? A lei de Deus. E a lei de Deus é o quê? É a norma pelo qual todos nós seremos julgados. O que eu li aqui? Eclesiastes 12, de 13 a 14. Olha só, de tudo que você já ouviu, o resumo é: teme a Deus e guarde os seus mandamentos. Aí ele fala assim, ó, porque esse é o dever de todo homem. Homem aqui é o que? Toda a humanidade. Aí fala assim, porque Deus há de trazer a juízo todas as obras. Não está falando de um cenário de juízo e que nós devemos guardar o mandamento de Deus, porque Deus vai trazer o que? A juízo todas as obras. E ele ainda vai mais além. Até aquelas que fizemos o quê? Escondidas. Agora, Marileide, volta lá para o versículo, capítulo 10. Olha só. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, irmãos, olha só, isso é fundamental. A sétima trombeta está falando de um cenário de juízo. Aqui o versículo 7 está dizendo o quê? Quando o anjo estiver para tocar a trombeta, quando ele estiver para tocar, ele ainda não está tocando, é algo que estará acontecendo, por quê? Antes dele tocar a trombeta, antes de iniciar o quê? O juízo. Vocês estão entendendo o meu raciocínio? Eu já expliquei isso várias vezes, eu estou só relembrando, porque eu já falei isso. Olha só, mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, ele ainda não tocou, mas quando ele tocar, a sétima trombeta, ela fala o quê? Do juízo de Deus. Olha só, o versículo 8. A voz que ouvi vinda do céu estava de novo falando comigo, dizendo: vai, toma o livro que se acha aberto na mão do anjo, em pé sobre o mar e sobre a terra. Qual o livro que estava fechado e que agora estaria aberto? Para todos. O livro de Daniel. Deus ele mandou selar, porque era o que? Era para o livro do tempo do fim. É um livro para os nossos dias. Olha só o que diz, ó. Fui, pois, ao anjo, dizendo que me desse o livrinho. Ele então me falou: toma-o, devora-o, certamente ele será amargo no teu. E o que ele diz aqui? Mas na boca será doce como. O que aconteceu na história da igreja? Que foi na boca doce como mel, mas que quando desceu no estômago se tornou amargo. Quando eles marcaram a volta de Jesus Cristo, sobre a mesma coisa que eu falei aqui das parábolas das 10 virgens. Irmãos, Jesus está voltando, foi uma maravilha, foi uma alegria. Muitos venderam tudo. Jesus Cristo não veio, foi uma grande decepção. Mas Deus ele havia alertado aqui. Por que esse evento está falando desse momento? Olha só, sabe por quê? Porque está falando quando o anjo estiver para tocar a trombeta. A sétima trombeta está falando do início do julgamento. Olha só o versículo 7. De novo eu estou repetindo. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, é sinal que é antes dele tocar a trombeta. Porque a sétima trombeta é o quê? O início do julgamento. Agora olha só. O que diz o versículo 11? Se é ou se não fala sobre essa igreja? Então me disseram, é necessário que ainda profetize a respeito de quê? Muitos, nações, tribos, línguas e reis. Irmãos, o apóstolo João foi o último a escrever o último livro da Bíblia. E ele estava... Os profetas não duraram só até João. Isso, perfeito. A irmã Solange ela falou, é sinal de que os profetas não duraram até João. Se João foi o último apóstolo vivo, e ele falou que é necessário que ainda profetize a respeito de muitos povos, línguas e nações,
É sinal de que depois dele ainda haveria muitas profecias. E essas profecias, elas viriam para quê? Para não deixar o povo de Deus nas trevas, no escuro. Olha só, já aconteceu comigo. Faltou luz dentro de casa de repente, e você tem que andar a casa naquele escuro. Você começa a bater nas coisas. Uma lâmpadazinha te ajuda ou não? 1 Pedro falou o quê? Que nós devêssemos estar atentos às profecias como uma luz que ilumina, não fala nenhum lugar escuro, fala a um lugar tenebroso. Irmãos, esse livrinho pequeno aqui, para mim, não me deixa dúvidas de que é esse movimento de 1844. O movimento de 1844 fala o quê? A mensagem em si era o quê? Eles pensavam que era o quê? A volta de Jesus, mas era o quê? O início do julgamento. Aqui fala também a respeito de quê? Aquela mensagem seria muito doce na sua boca como mel, mas ela seria amarga no seu ventre. E uma outra coisa fala em relação ao que é o dom do espírito de profecia. O nascimento da igreja adventista. Obrigado. E a tríplice mensagem angélica fala a mesma coisa. Fala o que? O início do julgamento. Não fala? Foi o que eu li aqui, para finalizar, mas um minutinho só. Aqui, olha aqui, ó. Vi um anjo voando pelo meio dos céus. Então, quem é esse anjo? Quem é esse remanescente? Nós quem? O povo de Deus é a igreja adventista do sétimo dia. Por quê? Nós recebemos a grande honra de pregar a todo mundo. Olha só, irmãos. A nossa igreja está em quantos países? 212, 210, se eu não me engano. Ela se encaixa ou não se encaixa nessa profecia aqui? Se eu não me engano, tem 220 e pouco, quase 230 países. Irmãos, você já descartaria várias religiões que não estão em todos os países do mundo. Essas igrejinhas pequenas já seriam todas elas descartadas. Só sobrariam as grandes. Batista, Assembleia, Católica, Presbiteriana, só essas grandes. Por quê? Elas estariam espalhadas aonde? Por todo o mundo, porque é uma mensagem universal. Agora, olha só, o único que tem essa mensagem é quem? Essa mensagem deveria ser pregada em grande voz. Temei a Deus e dai glória, pois é chegada a hora do seu juízo. Essa igreja, como eu já falei aqui centenas de vezes, nasceu com essa mensagem do juízo. Amém. Apocalipse 10, versículo 7. Quando o anjo estivesse para tocar a trombeta, esse movimento não aconteceu antes. Irmãos, é muito claro. Que Deus possa nos abençoar. A igreja profética. Irmãos, por que eu quis falar sobre esses temas? Ainda teria vários outros para falar. Uma das pessoas que saiu da igreja foi numa rádio e falou uma série de outras coisas. Irmãos, por isso que eu falo para vocês, se vocês estiverem aqui e não participar da escola sabatina, vocês vão ser como vento, vão ser levados por qualquer vento de doutrina. Se vocês estão aqui, estudem. Esse trimestre nós teremos o privilégio de estudar sobre esse livro, o livro de Isaías. São tantos estudos maravilhosos, mas só depende de você. Só depende de você, irmão. Sabe por quê? Na internet tem uma enxurrada de falsas doutrinas. Que Deus possa ter misericórdia. Vamos louvar de novo aquele hino, Felipe. Santuário no templo. Que Deus possa nos abençoar e que essa mensagem possa ter ajudado vocês. Marcelo, hoje vai ter estudo de Daniel? Não, hoje não. Já está de férias ainda. Então vai ter evangelismo, tá? Tá. É 4 horas da tarde aqui. 4 horas? Tá bom. A igreja está convidada às 4 horas. Obrigado, Juscelia. Te agradeço. Vamos ficar de pé para louvar ao Senhor. Irmãos, agora você sabe, esse santuário no templo é o quê? É o sábado. Deus, Ele criou isso para o nosso deleite. Entro no teu templo, santuário no templo, quero te adorar como tu desejas, quero te servir como tu me pedes. Todos
Aqui todos somos filhos, criados pelo mesmo Pai, amados pelo mesmo Filho. Obrigado, Senhor. Depois de 6 dias, depois de criar a vida e ver que tudo era bom, e ver que tudo era bom, não vendeste um templo de pedra, não fundaste uma igreja para te adorar, Senhor, para te adorar, Senhor. Mas o primeiro templo que criaste não é nem foi o 7º dia, onde todos podem te encontrar. Entro no teu templo, santuário no templo, quero te adorar como tu desejas, quero te servir como tu me pedes. Todos são bem-vindos, aqui todos somos filhos, criados pelo mesmo Pai, amados pelo mesmo Filho. Amém. Depois de 6 dias, depois de criar a vida e ver que tudo era bom, e ver que tudo era bom, não ergueste um templo de pedra, não fundaste uma igreja para te adorar, Senhor, para te adorar, Senhor. Mas sábado a outros vamos juntos adorar na eternidade, diante da beleza de tua face. Entro no teu templo, santuário no templo, quero te adorar como tu desejas, quero te servir como tu me pedes. Todos são bem-vindos, aqui todos somos filhos, criados pelo mesmo Pai, amados pelo mesmo Filho. Entro no teu templo, santuário no templo, quero te adorar como tu desejas, quero te servir como tu me pedes. Todos são bem-vindos, aqui todos somos filhos, criados pelo mesmo Pai, amados pelo mesmo Filho. Irmãos, estudar a palavra de Deus é algo maravilhoso. Eu amo falar sobre a palavra de Deus. Ainda mais no seu santo dia, no dia que não é nosso. Foi muito bom termos passado um pouquinho do horário, já que esse dia pertence a Deus e estudar a sua palavra é algo maravilhoso. Vamos falar com Ele. Santo Deus, mais uma vez foi mostrado através das Escrituras que o Senhor tem uma igreja remanescente, uma igreja que se levantou para restaurar as verdades. Não existe outra, Pai. O Senhor nos deste esta honra e esta grandiosa responsabilidade. Em breve, Pai querido, essa igreja terá que proclamar essa mensagem que já está sendo pregada há muito tempo.
de que nós teremos que te colocar em primeiro lugar em nossas vidas, de que nós teremos que dizer as mesmas palavras que Pedro disse: mais importa me obedecer a Deus do que aos homens, e isso com o risco da nossa própria morte. Pai querido, só o Senhor para nos fortalecer, só o Senhor para nos guardar, só o Senhor para fazer com que a gente fique de pé nesse momento de dificuldades. Mas assim como o Senhor tem guiado a tua igreja ao longo de toda a história da humanidade, o Senhor estará ao nosso lado nesses momentos de dificuldades. Pai querido, desperte a tua igreja, ajude-nos a nos prepararmos para as bodas do Cordeiro. Jesus hoje está julgando, como disse os versículos que nós acabamos de ler. E quando ele terminar de interceder, ele fará a obra de dizer: está feito. E aí a porta da graça vai se fechar, como se fechou para os antediluvianos. Pai querido, permita-nos estar entre os teus. Segure as nossas mãos, Senhor. Mesmo que nós venhamos a querer nos distanciar de Ti, como um pai, como muitas vezes eu faço com a minha pequena Maria Luísa, segura na mão dela, ela quer ir para outro canto e ela não pode, porque eu não a deixo. Faça o mesmo comigo, faça o mesmo com os meus irmãos, faça o mesmo com os meus familiares. Não nos deixe, Pai querido, se afastar de Ti, para não corrermos o risco de pecarmos contra Ti. Pai querido, abençoe a Tua igreja com o Teu Santo Espírito. Abençoe cada família aqui representada. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém.